Oi, turminha! Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo das funções sintáticas e vamos estudar o predicativo do objeto e, junto com ele, vamos fechar o estudo dos predicados, que é outra função sintática, estudando hoje o último tipo de predicado, que é o predicado verbo nominal. Então vamos lá, pessoal! O conceito de predicativo do objeto nos diz que ele é o termo que modifica o objeto direto ou o objeto indireto, atribuindo-lhe certas características, como qualidade e estado. Esta ideia de atribuir característica, como qualidade ou estado, não é uma ideia nova, uma vez que a gente já aprendeu que é isso que um predicativo faz quando nós estudamos o predicativo do sujeito. Só que aqui nós temos um diferencial. O predicativo é do objeto. E quem lembra sabe que objeto é um complemento verbal. Anteriormente, nós estudamos os complementos verbais, ou seja, os verbos transitivos precisam de complementos, e esses complementos são chamados de objetos. Então, quando esse complemento possui uma característica, essa característica é chamada de predicativo do sujeito. Vamos ver alguns exemplos. Veja esta frase. Maria Eduarda ganhou um gato preto. Quem é o sujeito? Maria Eduarda. Vamos olhar para o verbo significativo presente nesta frase. Ganhou. Maria Eduarda ganhou o quê? Um gato. Então, um gato é o objeto direto desta oração. E o que o gato é? Preto. Esta é a característica de quem? Do gato. Então, preto é um predicativo do objeto. Deu para entender direitinho? Vamos ver uma outra frase, então. Veja este outro exemplo. Itauana gosta de sorvete de morango. Claramente, a gente consegue perceber que Itauana é o nosso sujeito. E de que ela gosta? Já que gosta é o nosso verbo significativo. Ela gosta de sorvete de morango. O objeto aqui é de sorvete, um objeto indireto. E qual é a característica deste sorvete? Ela gosta de qualquer sorvete? Não, ela gosta de sorvete de morango. Então, de morango vai ser o predicativo do objeto. Ficou claro, né, pessoal? Gente, uma pequena correção aqui. No slide anterior, quando eu estava terminando de dar o conceito de predicativo do objeto, eu equivocadamente acabei dizendo para vocês que quando o predicativo se refere ao objeto, ele é chamado de predicativo do sujeito. Não, gente. Ele é chamado de predicativo do sujeito quando ele se refere ao sujeito. Mas, quando o predicativo se refere ao objeto, ele é chamado de predicativo do objeto. Vamos esclarecer essa diferença entre predicativo do sujeito e predicativo do objeto com alguns exemplos no slide a seguir. Vamos lá? Então, colegas, vamos ver qual é a diferença entre os predicativos. Primeiro, vamos dar o conceito. Predicativo do sujeito é a característica que se refere ao sujeito, enquanto predicativo do objeto é a característica que se refere ao objeto. Lembrando que objeto, nesse contexto, se refere ao complemento verbal. Vamos esclarecer melhor esses conceitos com o uso de exemplos. Veja este primeiro exemplo. Rian é um garoto alto. Neste caso, o sujeito é Rian e o predicativo é alto. Claramente, pelo contexto, a gente consegue perceber que alto se refere a Rian. Logo, alto vai ser um predicativo do sujeito. Veja agora outro exemplo. Efraim mora num prédio alto. O sujeito agora é Efraim e o predicativo continua sendo alto. Só que neste caso, alto não vai se referir a Efraim, que é o sujeito. Mas, pelo contexto, percebemos claramente que alto se refere a prédio.
que é o objeto direto do verbo mora. Então, no primeiro exemplo, nós temos um predicativo do sujeito, porque alto se refere ao sujeito Rian. Enquanto, no segundo exemplo, nós temos um predicativo do objeto, porque alto se refere a prédio, que é o objeto direto do verbo mora. Deu para perceber, pessoal, a diferença? Nós usamos a mesma palavra, o mesmo predicativo, o predicativo alto, nos dois exemplos. Porém, pelo contexto, eles se referiam a coisas diferentes. Eles se referiam, respectivamente, a palavras e a funções sintáticas diferentes, né? No primeiro exemplo, se referindo ao sujeito e, portanto, sendo classificado como predicativo do sujeito, e no segundo exemplo, se referindo ao objeto, sendo classificado, portanto, como predicativo do objeto. Beleza? Vamos continuar, então. E aí, galera, agora que a gente já diferenciou bem o predicativo do sujeito do predicativo do objeto, vamos praticar, né, com exemplos, identificando os predicativos de objeto que vão aparecer nos exemplos a seguir, tá bom? Vamos com a primeira frase. Caio tem um celular novo. Qual é o objeto direto aqui? Um celular. E qual é o seu predicativo? Novo. Por quê? Porque novo se refere a celular, que é o objeto. Vamos para um segundo exemplo. Chagas Neto tem um estojo do Flamengo. Qual é o predicativo? Qual é a característica? Do Flamengo. Está se referindo a quem? A um estojo, que é um objeto direto. Claro, né? Vamos ver agora um terceiro exemplo. Ana Evelyn abriu o livro de gramática. Quem é o objeto? Abriu o quê? O livro, o objeto direto. E qual é a característica desse livro? É qualquer livro? Não. A característica é de gramática, que é o predicativo do objeto. E por último, nós temos Séfora ganhou o maravilhoso título de Miss CRTL. Qual é o predicativo? Maravilhoso. Maravilhoso aqui se refere a Séfora, que é o sujeito? Não, não. Maravilhoso se refere a título de Miss CRTL, que é o objeto direto. Vocês conseguiram perceber neste último exemplo que o objeto veio depois do predicativo? Nos exemplos 1, 2 e 3, a gente sempre seguiu a sequência objeto direto e depois predicativo do objeto. Neste último exemplo, não. Nós tivemos uma pequena inversão. Primeiro veio o predicativo do objeto e depois veio o objeto. Lembrando que não existe uma regra que diz que o objeto tem que estar antes do predicativo, mas a gente tem que estar atento ao contexto para saber a quem o predicativo está se referindo. E nos 4 casos, independente de ter vindo antes ou depois, o predicativo sempre se referiu ao objeto, ao complemento, e por isso eram predicativos do objeto. Belezinha? Agora que ficou claro, gente, o que é um predicativo do objeto, nós vamos dar uma continuidade ao nosso estudo e vamos passar para um novo conceito, que é predicado verbo nominal. Para a gente entender o que é um predicado verbo nominal, primeiro a gente tinha que entender o que é um predicativo do objeto. Por quê? Porque no predicado verbo nominal, nós vamos ter um predicativo. E esse predicativo tanto pode ser do sujeito, como pode ser do objeto. Vamos explicar um pouco melhor. Então, meu povo, anteriormente, no estudo dos predicados, nós aprendemos que existiam 2 tipos de predicado, predicado verbal e predicado nominal. Agora, nós estamos vendo um terceiro tipo de predicado, que é o predicado verbo nominal, que, segundo o nosso conceito, é aquele que apresenta 2 núcleos, um verbo significativo e um predicativo, que pode ser do sujeito ou que pode ser do objeto. É por esse motivo que nós só estamos estudando esse tipo de predicado agora,
porque para entendê-lo, a gente tinha que ter o conhecimento do que é um predicativo do objeto, e a gente não tinha anteriormente. Agora que já temos a base necessária para entender um predicado verbo nominal, vamos nos aprofundar. Veja este exemplo. Nós temos aqui dois exemplos de predicado verbal, onde um diz Mauro riu e o outro diz os alunos chegaram à escola. Esses dois predicados vão ser verbais porque apresentam um verbo significativo como núcleo do seu predicado. No caso de Mauro riu, o núcleo é riu, verbo significativo. E no caso de os alunos chegaram à escola, nós temos como núcleo chegaram, que também é um verbo significativo. Do outro lado, temos dois exemplos de predicado nominal. Mauro parecia despreocupado, onde eu tenho um verbo de ligação parecia e um predicativo do sujeito que é despreocupado. No exemplo logo abaixo, nós temos os alunos estavam atrasados, onde eu tenho um verbo de ligação, estavam, e um predicativo do sujeito, atrasados. Isso daqui a gente já sabia. O predicado verbo nominal é uma espécie de junção entre o predicado verbal e o predicado nominal. Por isso, o sinal de mais aí no meio. Se eu junto os dois, eu vou ter como resultado as seguintes frases. Vamos juntar as duas frases que se referem a Mauro. Mauro riu, mas Mauro parecia despreocupado. Eu vou ter Mauro riu despreocupado. E ao juntar, os alunos chegaram à escola, mas os alunos estavam atrasados, eu vou ter os alunos chegaram à escola atrasados. Vocês conseguem ver que no predicado verbo nominal eu não tenho mais o verbo de ligação, e sim verbos significativos, mas que eu conservei o predicativo, eu mantive o predicativo? É isso mesmo. Riu é um verbo significativo e despreocupado é um predicativo do sujeito. Na outra frase, chegaram é um verbo significativo e atrasados é um predicativo do sujeito. Por isso, diferente do predicado verbal e do predicado nominal, que só tinham um núcleo, o predicado verbo nominal vai ter dois núcleos, o verbo significativo e o predicativo do sujeito. Deu para entender? Vamos então ver uma tabelinha que vai diferenciar para a gente esses três tipos de predicado, meus bens. Eis a tabela, meus amores. Agora nós temos os três tipos de predicado: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. No predicado verbal, nós temos que ele é sem verbo de ligação e sem predicativo, ou seja, ele só vai ter o verbo significativo. O predicado nominal é com o verbo de ligação e com predicativo. E o predicado verbo nominal, que como nós já aprendemos, é uma junção dos dois, ele é sem verbo de ligação, mas com o predicativo. E qual é o verbo que ele vai ter? O verbo significativo. Daqui a gente pode perceber que o predicado verbo nominal vai herdar os dois núcleos dos tipos de predicados anteriores. No predicado verbal, o núcleo era o verbo significativo e ele se mantém lá no predicado verbo nominal. E no predicado nominal, o núcleo era o predicativo e ele também se mantém no predicado verbo nominal. Então, o predicado verbal tem um núcleo, o predicado nominal tem um núcleo e o predicado verbo nominal tem dois núcleos. Então, turma, a gente pode ver que o predicado verbo nominal possui dois núcleos significativos. Um verbo, que ele herdou do predicado verbal, e um nome que ele herdou do predicado nominal, sendo que esse nome é um predicativo, tá? Então, nós temos aqui dois exemplos. No exemplo 1, nós temos o soldado voltou ferido. Voltou é um verbo significativo e ferido é um predicativo do sujeito. A frase, se fosse estendida para um período composto, seria o soldado voltou e estava ferido. Para sermos mais coesos, evitarmos frases muito longas,
a gente une os dois predicados em um só, um predicado verbo nominal. No outro exemplo, nós temos: o réu deixou a sala abatido. Deixou é um verbo significativo, abatido é um predicativo do sujeito. Se nós tivéssemos a frase estendida para um período composto, nós teríamos: o réu deixou a sala e estava abatido. Para sermos mais coesos, para sermos mais objetivos, usamos o predicado verbo nominal e dizemos os dois predicados em uma só oração. Simples, né? Vamos para o resumão, pessoal. Predicado é a declaração que se faz do sujeito e, obrigatoriamente, ele possui um verbo. Dependendo do tipo de predicado, o verbo que se apresenta pode ser significativo ou de ligação. No primeiro tipo de predicado que a gente aprendeu, o verbo era significativo, podendo ser verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo transitivo direto ou indireto. Esse tipo de predicado era chamado de predicado verbal e o seu núcleo é o verbo. No segundo tipo de predicado que a gente aprendeu, o verbo era de ligação e ele era chamado de predicado nominal. Como o verbo de ligação não carrega uma significação em si mesmo, ele precisava que outra palavra exercesse a função de núcleo. E, no caso, quem exercia a função de núcleo do predicado nominal era o predicativo. E no terceiro tipo de predicado que a gente estudou hoje, nós temos dois núcleos, né? Nós vamos ter um verbo significativo e um predicativo, que, como a gente já falou anteriormente, é uma junção do predicado verbal com o nominal. Esse predicado é chamado de predicado verbo nominal. Possui dois núcleos, que é o verbo significativo e o predicativo. Lembrando que esse predicativo pode ser o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto. Entenderam? Então, amores e amoras da tia, aprenderam? Facinho, né? Nada muito novo, nada diferente do que a gente já viu. A gente hoje simplesmente ampliou o nosso estudo sobre duas funções sintáticas que nós já conhecíamos. Nós já conhecíamos o predicativo, só que nós conhecíamos como predicativo do sujeito. E hoje nós ampliamos a função sintática predicativo para outra função sintática, predicativo do objeto. Também aprofundamos o nosso estudo sobre os predicados. Lá no 7º ano, a gente já havia aprendido que existia predicado verbal e predicado nominal. E hoje nós aprendemos que existe um terceiro tipo de predicado, que é um predicado verbo nominal. Esses dois conteúdos que nós estudamos hoje, predicativo do objeto e predicado verbo nominal, são conteúdos que se complementam. Para vocês entenderem o predicado verbo nominal, era necessário primeiro aprender a função sintática de predicativo do objeto. Muito bom, né? Aos poucos a gente vai andando e vai aprendendo todas as funções sintáticas. Vocês ainda lembram, né, que são 12? Tem que lembrar. Então, passo a passo, a gente vai aprendendo as funções sintáticas e uma se encaixa na outra. Um é pré-requisito para entender a outra. Por isso, meus amores, aprofundem seus estudos no livrinho de gramática e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, beijo. Fui!